As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Essa história teve início muitos anos antes. O povo de Israel estava cativo no Egito e Deus levantou um libertador, Moisés, que foi um instrumento de Deus para que o povo dele fosse liberto do cativeiro. Deus havia mandado 9 pragas que desqualificavam os falsos deuses egípcios. E na 10ª praga, diante da insistência de Faraó de não libertar o povo, Deus estabeleceu que o povo dele sacrificaria um cordeiro, comeria aquele cordeiro e passaria o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas. Quando o anjo enviado por Deus passou por sobre o Egito, e Páscoa significa passar por cima, todos os primogênitos das casas onde havia a marca do sangue do cordeiro foram poupados, e todas as outras casas não. E houve a morte de milhares de primogênitos egípcios, inclusive do próprio Faraó, que era considerado uma divindade. E o povo do Egito praticamente expulsou os israelitas de suas terras. E Moisés, que havia passado 40 anos no próprio palácio, depois ele passou 40 anos no deserto de Midian, todo esse período sendo preparado por Deus, ele foi o líder, o responsável pela saída do povo de Israel do Egito. Mas não foi Moisés que introduziu o povo na terra prometida, terra que havia sido dado muito tempo antes ao patriarca Abraão. O responsável foi Josué. E Josué é a forma hebraica do nome que é sobre todo nome. Josué é a forma hebraica do nome de Jesus. Então, enquanto Moisés foi responsável pela libertação do povo, Josué foi responsável por introduzi-lo na terra prometida. E aí chegamos a Jesus. Jesus, ele nasceu de uma virgem, como diz a palavra. Jesus, como diz a palavra, não cometeu nenhum pecado. Por isso, ele foi digno de ir para a cruz, ainda que injustamente, porque essa era a forma de satisfazer a justiça de Deus. Nós tínhamos uma dívida e Jesus pagou essa dívida no meu e no seu lugar. Páscoa é a passagem por cima da morte. É interessante observar que Jesus foi morto no 6º dia. E na criação, o 6º dia foi o dia da criação do próprio homem, que a Bíblia chama de primeiro Adão. O homem foi criado, mas o homem escolheu não crer na palavra de Deus e escolheu, após isso, desobedecer. E o 7º dia da criação, de acordo com Robert Sproul, é o dia mais maravilhoso, mais especial, mais importante de toda a criação. Porque é o dia que exaltava a glória de Deus.
E Paulo, lá em Romanos 11:36, diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. O que para nós foi um dia de silêncio, o sábado, o 7º dia, continuou sendo uma exaltação da santidade de Deus, porque enquanto o mundo permanecia em silêncio, lá no céu, diante do trono, os anjos continuavam a proclamar, a clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Jesus, ele é o máximo, ele é o libertador. Jesus, ele é o sumo sacerdote, aquele que apresentava a oferta. Jesus é a própria oferta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus é aquele que vai nos introduzir na terra prometida, onde todos aqueles que reconheceram a sua situação de afastamento de Deus, que reconheceram os seus pecados, que se arrependeram deles e entregaram a Jesus o controle da sua vida, vão poder passar. A passagem sobre a morte, para nós, ela vai gerar a eternidade na presença desse Deus. E o meu desejo é que Jesus fale ao seu coração, que a Páscoa comemorada por você seja a Páscoa que produz a vida, e a vida pela eternidade. Que Deus nos abençoe.